Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, William Travassos, Rita Mundim e Berta Macarum. Olha só, termina o prazo e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro decide não apresentar os segundos embargos de declaração no processo em que foi condenado por tentativa de golpe de Estado, né? O processo está na fase final de recursos. Para que a condenação passe a ser cumprida, é necessário que o relator, ministro Alexandre de Moraes, declare o trânsito em julgado, ou seja, declare que não cabem mais recursos nesse processo. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão e 3 meses por liderar uma organização criminosa que tentou aplicar um golpe de Estado. Bom, William, Bolsonaro está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal, já cumpriu uma prisão domiciliar, mas por causa de ter ali complicado na hora de seguir algumas normas impostas para o STF. E agora a gente está falando especificamente desse trânsito julgado, ou seja, do fim desse julgamento que pode sim levar o ex-presidente a cumprir 27 anos de prisão. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Júnior, Bolsonaro está preso desde dia 4 de agosto, né? E aquela história da dose homeopática, aos pouquinhos, você vai prendendo o cara, vai minando o sujeito, né? E dessa vez, a gente já tinha aí mais de 90 dias, né? Quando surge uma vigília, né? Uma oração, e a partir daquele momento há uma decisão de que existe um risco real, né, de um homem debilitado que está dentro de uma casa, cercado, ou melhor, vigiado pela Polícia Federal, que ele teria condições de fugir. Bom, só se o Superman, o ET de Varginha, né, sei lá, alguém fosse lá abduzir o Bolsonaro. Não tinha como ele sair. Mas entendo que a decisão da Justiça pode ser para evitar qualquer tipo de turbulência social, né? Qualquer tipo de manifestação que possa gerar uma confusão ou algo nesse sentido. Mas fato é que Bolsonaro foi sendo minado desde o início. Ele foi preso, está preso e vai continuar preso. Porque esse é o desfecho. E nós acompanhamos todo esse processo aqui, esse processo legal, e nós falávamos sobre as decisões e que isso já estava meio que desenhado. Ou não? Alguém tinha dúvidas que isso aqui ia acontecer? Ô Rita Mundim, queria te ouvir também sobre esse assunto. A defesa decide não entrar com esses embargos. Tem mais um prazo ali até pelo menos a semana que vem para outros embargos, mas todo mundo acredita que não é possível porque só teve um voto contrário na decisão. Bom, esse julgamento agora sim na reta final. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Pra você ver, né? A defesa, na verdade, ela não jogou a toalha. A defesa, ela se convenceu, assim como o próprio Bolsonaro, de que não adianta ir pelo caminho da justiça, que nada vai mudar. É um roteiro que foi traçado e está sendo cumprido. Nós estamos chegando dos últimos capítulos dessa novela da prisão de Bolsonaro, que todo mundo já sabia desde o início do julgamento, de como que a coisa se desenrolaria. Agora, eu acho que ao final dessa novela, nós vamos ter, assim como houve na novela da prisão do presidente Lula, nós vamos ter mais um roteiro a ser escrito. Então essa novela acaba, né, dentro desse roteiro da prisão de Bolsonaro, algo até misturado, assim como era necessário, né, mostrar que Bolsonaro liderou um golpe que, na minha opinião, até hoje existem coisas a serem esclarecidas dos verdadeiros executores, né, do golpe, os operários do golpe, digamos assim. Mas, enfim, chegamos na cena do último capítulo, está chegando, e essa próxima novela já está sendo escrita em Brasília, que será a novela aí da anistia, e vamos ver o que vem pela frente, porque a gente sabe que nesse julgamento, assim como no próximo roteiro, existe um ingrediente fortíssimo, que é um ingrediente político que tem feito a maior parte de todos os capítulos e de todas as letras que estão sendo impressas nesse livro do nosso país chamado Brasil. Roberta, e você, como é que olha para essa história toda, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior, amigos da bancada e amigos da Itatiaia.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado dentro de um robusto processo com inúmeras provas apresentadas pela Polícia Federal e agora realmente, Júnior, chega-se ao final dos prazos recursais, não é? E agora é um momento em que, pese ainda possam ser apresentados alguns outros recursos, mais um embargo, ele já poderia, a partir de hoje, começar a cumprir a pena definitiva. Portanto, nesse momento ele está em prisão preventiva porque tentou violar a tornozeleira eletrônica no sábado e agora, a partir de agora, ele poderá já, vai depender disso ser determinado pelo relator do processo a cumprir a pena. E aí, Eduardo, vamos arrematar essa história aí? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Júlio, há dúvida se de fato é do psicanalista Jacques Lacan. Atribui-se essa frase a outras pessoas. Mas, de qualquer sorte, eu gosto muito da frase que para todo ato há de termos consequências. Então, por tudo que aconteceu no país em 21, 22 e, sobretudo, no 8 de janeiro de 23, estamos consumando hoje a consequência para os atos. Simples assim? Simples assim. Pessoal, é o seguinte, o senador e presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga as fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas do INSS, Carlos Viana, afirmou na madrugada de hoje que vai pautar a votação do pedido de convocação do ministro da AGU, Jorge Messias. Atual advogado-geral da União, foi indicado por Lula à vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso na corte. Ele ainda, lógico, precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Parlamentares da CPMI, Eduardo, defendem que o advogado-geral da União esclareça suspeitas de uma suposta blindagem em 2024, ou seja, no ano passado, de pedidos de bloqueios judiciais do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, uma das instituições que são acusadas ali de roubar os aposentados. Pois é, rapaz, eu acho que tem que convocar todo mundo, sabe? Eu estou sentindo falta de convocarem lá o Wilson da Fetaeng, deputado federal por Minas, que foi citado. Eu estou sentindo falta de convidarem, de levarem logo o irmão do Lula, número 2 de um sindicato que tomou dinheiro dos aposentados. Acho que tem que levar os gabinetes de Brasília todinhos, que tiveram, ainda que de longe, algum tipo de vínculo com esta roubalheira inacreditável dos aposentados. Quer dizer, eu torço, mas duvido que esse Messias vai aparecer lá, porque a blindagem é um negócio indecente. Ô Berta, se eu fizer uma leitura que talvez isso seja já uma resposta à indicação dele ao Supremo, eu estou pensando demais, variando demais? Não tá não. Olha, Júnior, a situação, ele vai precisar trabalhar muito, porque hoje o ânimo é bastante negativo, porque esta indicação, ela trouxe consequências políticas no relacionamento do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, com o presidente Lula. E Alcolumbre, vamos lembrar, até aqui estava com um posicionamento de grande apoio às pautas do governo federal e, inclusive, corrigindo matérias que vinham com problemas da Câmara, como a PEC da blindagem, acabou arquivada ali no Senado. Portanto, Alcolumbre está bastante chateado com esta indicação e, claro, de novo, é prerrogativa do presidente fazer a indicação e é prerrogativa do Senado aprovar ou não este nome. Então, o AGU, Jorge Messias, está com problemas, sim, precisa trabalhar esta indicação, porque corre um risco real de ter essa indicação rejeitada pelo Senado Federal. E aí, William Travassos? Agora a culpa é do Alcolumbre, porque ele queria o Rodrigo Pacheco, então assim, a pressão é grande, né, no Senado contra o Messias, né, o governo diz o seguinte, o Rogério Correia mesmo do PT de Minas Gerais disse lá que vieram para ofender o Messias. Aí por outro lado o Jordi do Rio de Janeiro
fala que ele não fez nada diante das suspeitas desse rolo todo envolvendo o INSS. Então, assim, vamos lá. O senhor Messias, amigo pessoal do Lula, aquele que tinha o dever de levar o termo de posse, o Messias, para tentar livrar o Lula, ele recebeu isso. Mas eu quero saber o seguinte, essa movimentação do senhor Messias é uma movimentação que criou algum tipo de blindagem? Como é que você vai levar, num ano, né, pré-eleição, o irmão do Lula? Isso destrói, arranha a campanha do Lula ou do PT no ano de 2026. Então, não duvido nada de uma blindagem. E eu acho maravilhoso o senhor Carlos Viana, a todos os senadores que estão ali, falando o seguinte: nós vamos chamar assim. Vamos chamar, independente de qualquer coisa, ele vai passar por uma sabatina no Senado, mas ele vem aqui na CPMI contar o que ele fez, se ele ficou sabendo primeiro sobre as falcatruas no INSS e o que ele fez para evitar essa roubalheira, essa pilantragem que aconteceu em cima do aposentado. E aí, Rita Mundim, essa possível convocação de Jorge Messias, né? Isso vai ser votado hoje, vai ser colocado em pauta, mas os ânimos ali na CPMI é de que ele deve ser assim convocado para explicar essa suposta blindagem. Olha, Júnior, pelo que a gente tem acompanhado, a CPMI tem feito um trabalho fantástico, só que ela está sendo cerceada. Seja pelo ativismo jurídico, que impedem que as pessoas prestem depoimento, seja pelas blindagem daqui e blindagem dali. E o Messias, como disse o William, ele é da cozinha do PT, ele é íntimo, né? Então ele foi premiado com essa indicação. E é óbvio que houve reação por parte daqueles que gostariam da indicação de Rodrigo Pacheco, dentre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E Alcolumbre, ele está chateado, porque ele não foi comunicado, segundo rumores, né? Ele ficou sabendo pela imprensa. Então ele não ficou sabendo de antemão de que a indicação seria a do Messias. Então, há nesse momento, o fogo está pegando no parquinho, tanto na Câmara quanto no Senado. O Hugo Mota rompeu com Lindenberg Farias. E pautas bombas podem vir aí para complicar mais ainda o problema fiscal do país. Então, estamos no momento em que essas negociações de Brasília deram errado, né? Porque a gente fica aqui esperando para ver o resultado das negociações. Então, as negociações entre o Legislativo e o Executivo não saíram da forma que deveriam sair para ambos os lados. E aí o que está acontecendo? Fogo no parquinho e nós, reféns, vítimas desse desentendimento e dessa falta de vontade política ou de excesso de blindagens para aquilo que realmente interessa o cidadão. Acho que a CPMI do INSS é explosiva e o Bolsonaro serve mais uma vez como cortina de fumaça para muita coisa que está acontecendo nesse país. Eu posso dar um pitaco aqui? Só sobre essa questão de fumaça, eu acho que a Rita tem muita razão. Desculpa eu interromper ele, mas porque essa questão do Banco Master também está ficando de lado, né? Com essa situação, já não pode esquecer desse assunto. Eu não duvido nada, em Brasília é assim, amigo. Quando acontece um grande escândalo, vem outro para apagar. E aí joga assim uma cortina de fumaça. Baita de uma coincidência? Ok, pode ser. Agora eu conversava com um amigo lá em Brasília, eu falei, a situação do Messias. Ele fala para mim, vou ler a resposta desse amigo lá de Brasília. O Messias não tem 25 votos no Senado, William. A chamada dele pelo Viana mostra que não terá nem apoio da bancada evangélica. A nota do Viana foi emitida numa collab com o Sóstenes, líder do PL na Câmara. O Senado deve votar ainda esse ano e tem enorme chance dele ser derrotado. Imagina a vergonha pro presidente Lula se isso acontecer. Ele indicou o amiguinho e não colou. Olha só, pessoal, médicos da Santa Casa de Belo Horizonte passam a contar agora com um novo programa de apoio da inteligência artificial que promete acelerar o atendimento dos pacientes. É a primeira vez que um hospital 100% SUS no Brasil adota esse tipo de ferramenta. A IA, como eles chamam, né, da inteligência artificial, é uma espécie de chat GPT, mas específica para áreas
médicas, ou seja, se você pergunta outra coisa, ela dá uma variada, mas para a área médica, ela é, segundo quem está usando, ela é muito boa. Mas surge aí um debate, Eduardo, pelo menos na minha opinião, quando você coloca isso em perspectiva. Antes, um médico conversava com o outro, pegava a experiência de outro, fazia uma junta ali, batia um papo sobre o seu diagnóstico. A gente ficar na mão só da inteligência artificial não seria perigoso? Eu sou suspeito para falar, porque embora reconheça o valor da tecnologia, dos avanços tecnológicos, eu tenho enorme dificuldade. Esse chat GPT eu não entendo ele até hoje. E eu tenho medo dessas coisas. E tenho medo dessa frieza do médico diante do paciente, que só cresce. Mas, ô Júnior, tá bom, parabéns para a Santa Casa, mas eu preciso falar de algo que está me incomodando profundamente. Ô Júnior, o governador Zema tem que conversar com o secretário de Saúde para ver o que está acontecendo. O governo está fazendo uma obra, promete ser interessante, gigantesca, um hospital gigantesco lá na Gameleira. Mas, ô Júnior, primeiro o secretário ou a secretaria vem e fecha o centro ortopédico anexo do Galba, que tinha 47 leitos e operava todas as pessoas que, depois de atendidas no João 23, precisavam de uma cirurgia. Quebrou a perna, atendeu, estancou, vai para lá operar. Fechou. Depois fechou Maria Amélia Liso, o antigo pronto-socorro, o segundo apoio do João 23. O que a gente tem rotineiramente na Itatiaia são famílias dizendo que o braço do menino que quebrou vai colar o osso errado, lá na frente vai ter que quebrar de novo para colar, porque está demorando a operar. O que a gente tem notícia é que voltamos a ter paciente nos corredores do João 23. Agora, o que aconteceu nesse domingo é inacreditável. Caiu uma chuva em Belo Horizonte, que foi da ordem de 30 milímetros, não foi nenhuma tempestade, e inundou o João 23, ou parte dele. A explicação inicial da FEMIG, Júnior, é de que foi uma chuva atípica. Mas aí me vem representante do sindicato, apresenta um documento que uma servidora avisou que tinha que fazer o mais básico do mundo antes da chuva, que era limpar as calhas. Pô, nós falamos na rádio todo dia. Todo mundo sabe que em outubro a chuva chega, limpa a cara em agosto. Não limparam. O sindicato está dizendo. E sabe qual a outra coisa? O sindicato está dizendo que a chuva molhou e inviabilizou um tomógrafo de 2 milhões de reais. Então assim caminha a humanidade. A gente festeja que botou um chat GPT ali e perde um tomógrafo aqui. Que bom que você falou nisso no Conversa de Redação, porque ontem eu cobrei isso aqui no Chamada Geral também. Eu acho inadmissível e eu tô vendo que o governo não tá falando sobre o assunto, não. O que aconteceu no João 23, gente, é uma coisa muito séria. Quem viu as imagens... Pelo amor de Deus. Mas ali tem um administrador, né? Tem uma pessoa que administra aquilo. Então, assim, tem verba para ele fazer uma licitação para limpeza da calha? Porque aquilo tem que contratar alguém, não é isso? Então, ele não fez... prevaricou, qualquer coisa nesse sentido. Agora, o que a gente, em relação às cirurgias, Edu, o governo do estado falou algumas vezes que o número hoje, a gente não perde em nada em número de cirurgias. Pelo contrário, a gente até aumentou o número de cirurgias com essa mudança. Agora, em relação à infraestrutura, não é a primeira vez, agora é a chuva, mas nós já tivemos problema do ar-condicionado e vários problemas, porque é um prédio antigo. Agora, estão fazendo o trabalho de manutenção e você tem completa razão, a limpeza da calha é uma coisa que tem que estar prevista com antecedência. Rita e Berta, eu tenho 1 minuto e meio para dividir entre vocês duas, assim, mas vamos voltar ao assunto da inteligência artificial. Você tem medo ou não disso, hein, Rita? Eu apoio inteiramente, né? Eu acho que, assim como a gente olhou com muita estranheza para a internet no início desse século, a inteligência artificial hoje, ela é a repetição do que foi a internet. Hoje ninguém mais vive sem internet. E nós temos que perder o preconceito de aceitar aquilo que vem para ajudar, para contribuir. E é sempre bom lembrar que a inteligência artificial é fruto da nossa capacidade, da capacidade do ser humano em, inclusive, adestrá-la para que ela aumente a nossa produtividade. Então, ela é muito bem-vinda em todas as áreas. E é um orgulho ter um hospital como a Santa Casa, totalmente SUS, usando a inteligência artificial nos seus processos. Eu sou um entusiasta da inteligência artificial, sabe? Mas quando coloca na medicina, eu fico com medo da turma focar só nisso e esquecer da conversa, da anamnese. Pois o que eu acho, Júnior, é que tudo na vida é preciso ser feito com equilíbrio, não é? A inteligência artificial é de grande valia, pode ser usada para o bem e para o mal, não é? E a gente sabe que, obviamente,
certas práticas médicas, como a construção desse histórico do paciente, uma conversa detalhada, você adentrar nessa conversa em alguns aspectos até psicológicos, isso tudo é muito importante para construir uma relação médico-paciente. Eu acho que desde que o uso da inteligência artificial seja supervisionado por médicos e esteja ocorrendo como uma forma de você fazer uma espécie de triagem prévia, é maravilhoso para agilizar, mas não deve substituir inteiramente o médico, o ser humano que está ali conversando com o paciente. Ponto final, nossa conversa de redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Rita Mundim e Berta Macarum.